Para nossa videoaula de hoje, vamos utilizar fio, agulha para crochê, argola de chaveiro, agulha de tapeçaria, marcador de pontos, meia pérola preta, cola de silicone e um pouco de fibra sintética. Nós vamos começar a peça fazendo o anel mágico. Dentro do anel, vou trabalhar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Introduzo a agulha no primeiro ponto e trabalho 2 pontos baixos aqui neste ponto. Marco o primeiro ponto. Sigo fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Ficaremos com 12 pontos. Para a próxima volta, faço o primeiro ponto baixo, marco este ponto, no ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Seguiremos fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 18 pontos. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos. Vamos marcar o primeiro ponto. No ponto seguinte, vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Seguiremos fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Ficaremos então com um total de 24 pontos.
Agora, eu vou fazer o acabamento da sobra de fio inicial. Passo por dentro dos pontos e depois corto o excesso de fio. Agora, nós vamos prosseguir fazendo uma carreira de ponto sobre ponto. Nessa carreira, vamos ficar com um total de 24 pontos. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto e vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Neste último ponto baixo, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, vou inserir a agulha dessa forma, pegando essas duas alças do último ponto baixo. Pego a nova cor, no caso eu vou usar a cor branca. No ponto seguinte, escondendo as sobras de fio, puxo a sobra de fio rosa. E aqui eu vou trabalhar 3 voltas de ponto sobre ponto com essa nova cor. Faço o primeiro ponto, posso marcar este ponto. E vou prosseguir com as minhas voltas de ponto sobre ponto, que serão 3 voltas com a cor branca. Pronto, pessoal, fiz aqui, então, as minhas 3 voltas de ponto sobre ponto. Vamos continuar fazendo 6 pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto. Então, fiz o primeiro ponto, vou colocar o marcador. Faço o segundo ponto, terceiro, quarto, quinto ponto baixo e o sexto ponto. Pronto, fiz aqui os 6 pontos. Vou fazer uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos 2 próximos pontos, busco o fio e finalizo a diminuição. Serão 6 diminuições seguidas, tá? Fiz a segunda. Agora, a terceira diminuição. A quarta. A quinta diminuição. E a sexta diminuição. Após finalizar todas as diminuições, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo, totalizando 18 pontos nessa volta. Para continuar, nós vamos seguir fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto, cada volta contendo 18 pontos. Então, marco aqui o primeiro ponto baixo e vou prosseguir fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto.
Pronto, finalizei as minhas 2 voltas de ponto sobre ponto. Neste início, vamos fazer 6 pontos baixos. Então, faço o primeiro ponto, marco. Faço o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Então, finalizamos os 6 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 diminuições, da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, faço a primeira diminuição, a segunda diminuição e a terceira diminuição. E agora, vamos trabalhar 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, totalizando 15 pontos. Agora, eu vou retirar o marcador e vou fazer uma volta de ponto sobre ponto. Faço o primeiro ponto baixo, marco este ponto e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, nesta volta. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, marco este ponto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Faço um ponto baixo no ponto seguinte, depois uma diminuição. Vamos repetir um ponto baixo, uma diminuição, por 5 vezes no total, e vamos ficar com 10 pontos. Agora, vamos colocar um pouco de fibra sintética aqui dentro da nossa peça, antes de finalizá-la.
Para a última volta, nós vamos fazer apenas diminuições. Serão 5 diminuições no total. Então, fiz aqui a primeira diminuição, coloco o marcador. E sigo trabalhando 5 diminuições aqui nesta volta. Coloco essa sobra de fio na agulha e vou fazer o anel mágico invertido. Introduzo a agulha apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Puxo bem esse fio, insiro a agulha nesse círculo, saio em qualquer lugar da peça. Agora, com a mesma cor de fio que iniciei a peça, faço nó corrediço e 4 correntes. Pulo a primeira corrente, na seguinte faço ponto baixo, na próxima ponto baixo e na última corrente vou trabalhar 3 pontos baixos. Do outro lado das correntes, escondendo a sobra de fio, vamos trabalhar 2 pontos, um ponto para cada corrente da base. Aqui no finalzinho, vamos apenas cortar o fio, deixando uma sobra de mais ou menos 10 centímetros. Faça 2 peças iguais. Utilizando a cor branca ou um fio mesclado da sua escolha, faça o anel mágico e dentro dele trabalhe 6 pontos baixos. Feche o anel mágico segurando no último ponto. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Uma corrente e para cada ponto da base, faça um ponto baixo. Finalize cada volta com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um total de 4 voltas.
Após finalizar, corte o fio. Se você vai costurar, deixe uma sobra de fio maior. Eu vou esconder essa sobra de fio aqui dentro da peça. Para fazer a montagem, eu colei os 2 olhos naquela carreira que fizemos as 6 diminuições consecutivas. Passo um pouco de cola também na peça que acabamos de finalizar, que servirá como o chifre do unicórnio. Pulo 3 carreiras aqui do final e colo bem centralizado. Cortei 9 pedaços de fio, medindo mais ou menos 25 centímetros cada um. Uni 8 pedaços dessa forma, dobrei ao meio. E com o último pedaço, eu vou passar aqui pelo meio e vou dar 2 nós, prendendo todas as pontas de fio. Agora, dobrado ao meio, nós ficamos com um total de 16 pedaços de fios. Nós vamos dividir em 3 partes, cada parte contendo 6 pedaços de fio. Caso você não tenha esse fio mesclado, você pode utilizar várias sobrinhas de fio com cores diferentes. Após dividir em 3 partes, nós vamos trançar essas partes. Nós vamos segurar esse início e fazer uma trança de forma convencional. Aqui no finalzinho, nós vamos prender com uma outra sobrinha de fio. Então, eu vou utilizar uma sobra de mais ou menos uns 20 centímetros. Vou deixar uma ponta para cima e vou fazer uma espécie de U aqui na parte de baixo. Volto para o lado esquerdo e enrolo a minha peça dessa forma que mostro aqui no vídeo. Enrolo quantas vezes eu achar necessário. Puxo levemente o fio.
Esta ponta que estávamos enrolando, eu vou passar por dentro desse U que fizemos anteriormente. Puxo a ponta que estava para cima até que o nó se esconda dentro dessas voltas que demos na peça. Puxo as duas pontas e corto a sobra de fio menor. Depois, é só igualar todas as pontas e cortar. Essa trança nós vamos colar no topo da cabeça do unicórnio. Depois é só colocar as orelhas. Para isso, agora nós vamos passar a sobra de fio que finalizamos a peça para o outro lado, para o ponto que iniciou a peça, ou aqui na correntinha. Então, passo dessa forma. Ficar um para um lado e o outro para o outro lado. E agora eu vou aplicar aqui na minha peça de forma bem simples. Eu vou pegar a peça que havíamos escondido por dentro do... A peça não, a sobra de fio que havíamos escondido. E aqui, bem perto do topo, eu vou passar a agulha nesse sentido. Vou ver se a posição está correta. E aqui eu dou 2 nozinhos suaves para que não repuxe a orelha, os pontos da orelha. Depois, basta esconder as sobras de fio e aplicar a segunda orelhinha da mesma forma. Pronto, pessoal, finalizada a nossa peça de crochê de hoje, que é esse chaveirinho de amigurumi com o tema de unicórnio, que você pode estar presenteando aí as meninas ou vendendo. É uma peça super interessante para lembrancinha de aniversário. Até mais!